cresci dentro desse universo de escola dominical. Acontece que esse formato de escola dominical, com o tempo, ele foi mudando. Hoje as igrejas têm, vocês sabem, né, que são os clientes de vocês, as igrejas têm culto pela manhã, às vezes um culto pela tarde e um culto pela noite. Não se tem mais, pelo menos de forma predominante, a denominação escola dominical. Então esse por si já é um desafio de vendas dentro do perfil de vocês. Então eu quero falar um pouco sobre como a gente vai estruturar essa furada de bolha realmente. Mas antes eu queria entender de vocês, aí tem, no Google tem essa mãozinha que você aperta aí, eu queria que apertasse e se manifestasse agora, por favor, quem acredita que vendas é dom? Quem acredita que vendas é dom, aperta nessa mãozinha, por favor. Ninguém acredita que vendas é dom? Vendas nada mais é absolutamente do que técnica. E é por isso que existem funis para que você conheça exatamente o perfil de quem você está falando, como você está falando. Então a gente vai começar falando um pouco sobre a prospecção. A prospecção, ela faz parte de um processo de vendas, ela começa ali em um processo muito importante. Você tem o perfil do seu cliente ideal, então é muito importante que você conheça qual é o perfil do cliente que você está procurando. Qual é a igreja, qual é a denominação, qual é o conglomerado religioso que tem o perfil do produto que eu vendo. Então, a sua prospecção, ela começa com uma pesquisa prévia. Você não pode perder o seu tempo, levando em conta que vendas é contato. Então, alguns períodos de venda, quando você inicia uma negociação, isso pode levar... Você pode ter um perfil de venda de produto que você venda no mesmo dia. Você entrou em contato, você vende, você fecha, assina o contrato e cada um para o seu lado e começa a prestação de serviço. Você tem tempos de negociação que levam aí meses, anos, quando a gente está falando de uma questão um pouco mais complexa. Então, a sua prospecção, ela precisa levar muito em conta o perfil do cliente que você procura, o perfil da igreja que você vai conversar. Então, esse é o primeiro passo, uma pesquisa prévia. Feito isso, é muito importante você saber quem são as pessoas com quem você vai se comunicar dentro dessa igreja, dentro dessa empresa. Isso é fundamental para você não perder tempo também. E dentro desse mesmo viés, desse contato inicial que você vai estabelecer, você precisa entender o mapeamento hierárquico que cada igreja tem. Algumas igrejas tomam decisões a partir do pastor. Algumas igrejas tomam decisão a partir de um líder religioso que é responsável pela ministração das aulas. Então é muito importante que dentro ali do seu mapa mental, eu espero que você, antes de prospectar, você faça ali quais são os pontos fortes, os pontos fracos do seu produto para estar alinhado com o seu potencial cliente. Você leve muito em consideração o mapeamento hierárquico. Você precisa saber quem são as pessoas com quem você precisa falar, quem são as pessoas que decidem. Porque senão você oferece um produto para alguém, você oferece o produto para uma pessoa que foi muito simpática, foi muito aberta com você, mas ela não tem o poder de decisão, então ela vai transmitir isso para alguém, que quando ela transmitir, potencialmente 50% dos pontos mais relevantes que você apresentou vão se perder no meio do caminho. Então é muito importante que você saiba exatamente qual é o mapeamento, qual é o nível hierárquico das pessoas que vão tomar a decisão para você. É muito importante você levar também em consideração, dentro da sua prospecção, a estrutura que a igreja tem. Algumas igrejas não têm o perfil de adquirir os produtos que vocês oferecem. Algumas igrejas não estão prontas administrativamente para ter esse tipo de respaldo técnico, esse bom respaldo técnico que vocês oferecem. Então, também, dentro aí da sua prospecção, leve em consideração a estrutura que a igreja tem, o tamanho que aquela igreja tem, para que você também não fique dando tiro no escuro. E aí, as atividades educacionais, elas são
extremamente relevantes. Eu acredito que hoje a grande maioria das igrejas, ainda que não tenham mais a escola dominical, elas têm sim processos ali de aprendizagem com as crianças, com os jovens e com os adolescentes. Então é muito importante você entender como que essa igreja se comporta quando o assunto é o cuidado ali desse direcionamento educacional, tá bom? E não menos importante, é muito relevante que a gente entenda o perfil teológico daquela igreja. O material que vocês ofertam tem um perfil. O material que vocês vendem, ele é excelente, ele atende exatamente, ele fala a respeito de Cristo, ele traz as verdades do Evangelho, mas ele tem que estar alinhado com o perfil teológico do seu potencial cliente. Então é muito importante que na sua prospecção você respeite esses pontos iniciais que a gente abordou aqui, que estão dentro dessa apostila que a gente disponibilizou para cada um de vocês. Isso vai tirar de vocês frustração, porque todas as vezes em que a gente se comunica com alguém que não é o nosso potencial cliente, a nossa motivação, a cada não, ela vai sendo ferida. E quando você vai afunilando, você vai criando esse seu funil de comunicação, você vai tirando igrejas, você vai tirando perfis que não vão adquirir o seu produto e, consequentemente, não vão mexer com a sua capacidade, com a sua motivação. Então, essa prospecção ela é absurdamente relevante. O segundo passo, que para mim é um segundo passo muito importante. Algumas empresas, em especial fora do Brasil, elas fazem ali, em média, 10, 12 tentativas antes dela declarar o não. Então, você tem um contato, seja via Instagram, um lead, seja via indicação, seja via... você conhece, você passou na frente, você viu. Qual é o número de tentativas ideal para você falar, não, esse cara não quer falar comigo, essa igreja não quer o meu produto. Dentro da minha empresa, dentro da HM Gestão, nós estipulamos 5 tentativas. Então, nós não desistimos de um contato antes de 5 tentativas. E cada uma dessas tentativas, ela precisa respeitar alguns pontos. O primeiro, a minha primeira tentativa foi por onde? Eu tentei me comunicar com a pessoa pelo WhatsApp. Não funcionou. Eu vou tentar como na segunda tentativa? Vou tentar por e-mail. Não funcionou por e-mail. O que eu vou fazer? Vou ligar. Não funcionou. Eu vou intercalando. É muito importante que você intercale a forma de comunicação e o horário de comunicação. Você é o maior interessado em despertar o interesse da pessoa comprar o seu produto. Então, intercale entre as formas de comunicação e o horário de comunicação. Um ponto muito, muito importante, dentro da nossa apostila, a gente disponibilizou aqui um script para cada uma das tentativas que você vai poder abordar. Esse script ele não precisa ser seguido à risca. É uma ideia de um padrão de como você vai se comunicando. E a cada iniciativa, a cada tentativa, você vai abordando um tipo diferente de conversa. O que é muito importante. O cliente, e isso está acontecendo assim de forma absurda, as pessoas elas estão muito cansadas. Por exemplo, o meu celular ele toca o dia inteiro. Quando eu atendo, não é ninguém. E quando é alguém, é um robô, ou é alguém me direcionando para um produto que eu não quero. Ah, vamos mudar o convênio, vamos assinar Vivo, TIM, Claro, NET. E isso não me interessa. Então as pessoas elas estão cansadas de padrão. Você vai se comunicar com alguém, passa para essa pessoa, através da sua tentativa de comunicação, o senso de exclusividade. Então, se eu vou mandar uma mensagem para o Elielson, eu preciso personalizar. Elielson, tudo bem? Tentei falar com você. Trata a pessoa pelo nome, cria com ela uma conexão e não transforma a sua mensagem em uma mensagem de copia e cola, uma mensagem robotizada. Quanto mais humanizada, quanto mais próxima da pessoa que você está se comunicando, maior a chance dela responder e entender que você está realmente falando com ela. Não é uma comunicação em massa, porque isso hoje dificulta muito dentro do processo de vendas pela profusão que as grandes empresas têm feito para a comunicação em massa. Então é muito importante você rebater isso, personalizando a forma com que você se comunica. A gente estipulou aqui dentro da postura de vocês um padrão de 5 tentativas
E a última tentativa para mim, que é a quinta tentativa, ela tem que ser um tiro na alma. Ela tem que fazer a pessoa deitar a cabeça no travesseiro e pensar, nossa, por que que eu não fechei com o Daniel? Poxa vida, caramba, mexeu muito com a minha cabeça. A gente tem dentro da nossa empresa um programa que chama Evoluir Empresarial. Esse programa ele é focado para pequenas e médias empresas, empresas ali que faturam 100, 200 mil reais por mês. É um produto personalizado. A gente tem aqui as 5 tentativas de comunicação. A nossa última tentativa de comunicação, a gente vai baixo. A gente fala assim, olha, o dia que para você fizer sentido economizar na sua empresa, o dia que para você fizer sentido ter lucro de verdade e realmente colocar dinheiro no bolso, no seu negócio, o meu contato está aqui. Eu estou à sua disposição para virar a chave dentro do seu negócio, você realmente ter uma empresa lucrativa. Para que a pessoa reflita e pense, quem não quer uma empresa lucrativa? Para que o pastor pense, poxa, eu tenho um trabalhão gerando material para produzir para os meus professores, eu passo um tempão fazendo isso, por que que eu não facilitei a minha vida e a vida do meu pessoal contratando um produto que, como pode eu não ter ainda? Então, são 5 abordagens. E a última tem que fazer o cara refletir. Tem que fazer o cara deitar a cabeça no travesseiro, olhar para o lado e falar para a esposa, como que eu não fechei com eles? É impossível que eu não tenha feito negócio com eles. Então, é muito importante que tenha estabelecido essas 5 formas de comunicação. A gente estabeleceu aqui alguns padrões e é muito importante a gente ter a visão de que os tempos mudaram. Ninguém vende mais produto. A gente vende solução, seja uma solução física, seja uma solução digital. Então, o que o produto de vocês proporciona para o cliente de vocês? A venda consultiva, ela não gira em torno do produto, ela gira em torno da solução. Então, é economia de tempo, é qualidade de material, é um material revisado, usado pelas maiores referências do país no assunto Cristo, e como que essa solução faz sentido para o meu cliente. Então, todas as suas comunicações, elas precisam girar em torno da solução, não do produto. Esse é o diferencial que, antes da gente começar, não me lembro exatamente quem falou a respeito de desconto, sobre essas questões. Quanto mais percepção de valor a gente transmite dentro do nosso processo de vendas, mais barato fica o nosso produto, porque a percepção de valor ela é muito alta. Então, o foco na solução é um grande diferencial para qualquer tipo de venda consultiva. O terceiro ponto, para mim, é um ponto fundamental dentro do processo de vendas, o rapport. Na semana passada, a gente começou um projeto, um novo cliente, uma fábrica de artigos de borracha e metalúrgica. E o dono da empresa, sentado comigo e com a parte da equipe que estava lá, ele falou um negócio que para mim serve como aprendizado. Ele falou que para ele é muito difícil ele abrir as informações da empresa dele para pessoas que ele acabou de conhecer. Ele quis dizer estranhos. E esse processo de rapport, ele serve exatamente para romper essa barreira do eu não te conheço. Rapport nada mais é do que a conexão com a pessoa que você está falando. Ninguém compra de quem você não conhece. E eu sei que 10 minutos de call, 20 minutos de Google Meet ou pessoalmente não faz com que a gente seja amigo de absolutamente ninguém. Mas a nossa missão é criar conexão com o nosso potencial cliente. E como que a gente cria conexão com o nosso potencial cliente? Autenticidade. Você representa um produto, você representa a solução que às vezes ele nem imagina que ele precisa. E dentro desse processo de rapport é muito importante você trazer soluções de outros clientes que você trouxe. Por exemplo, você pode falar sobre uma outra igreja em que o pastor gastava X tempo produzindo material, gastava X tempo produzindo algo que fizesse sentido para a escola deles e você facilitou a vida deles. A solução fez sentido para ele. Divide isso com ele, vai criando conexão. Ele vai te perguntar, ele vai querer saber um pouco mais sobre isso e você vai sentindo que você vai rompendo a barreira do estranho. Ninguém compra de estranho. E a nossa missão, a missão inicial dentro do processo de vendas é fazer rapport, é fazer conexão, é romper barreira do estranho.
E eu gosto muito de fazer um combinado dentro do meu processo de vendas. Todas as vezes que eu começo um processo de vendas com alguém, eu faço um combinado. Eu falo assim, Gabriel, você está nessa call comigo aqui, a gente vai falar sobre a nossa solução. Eu gostaria muito, Gabriel, de fazer um combinado com você. Caso a minha solução faça sentido para você, caso aquilo que eu te apresentar aqui realmente venha ao encontro do que a sua igreja, do que a sua equipe precisa para facilitar o seu tempo, para gerar mais qualidade, para gerar mais ensinamentos de valor dentro da sua igreja, caso faça sentido, o que te impede de fechar comigo agora? Aí ele vai falar para você, impede que eu preciso de uma decisão de fulano, de Beltrano, mas se ele falar que nada te impede, você tem um combinado com ele. E antes desse combinado, na verdade eu tirei a ordem, o primeiro combinado que você tem que fazer com ele é o seguinte, você pergunta para ele assim, olha, eu vou te apresentar a minha solução. Se não fizer sentido para você, tá tudo bem, você fala que não faz sentido e eu não te incomodo mais e fica tudo certo. Agora, se fizer sentido para você, o que te impede de fechar comigo agora? Como ele te falou algo que favorece ele, que claro, se não fizer sentido eu vou falar que não faz, a sua segunda resposta está meio caminho andado, porque se ele combinou com você que se não fizer sentido ele vai te falar, então que ele também combine com você que se fizer sentido, o que te impede de fechar agora. São alguns combinados que mexem um pouco com a cabeça de quem está ouvindo a gente falar, que também encurtam alguns períodos, porque no final da conversa ele pode falar, não, mas eu preciso falar com o fulano. Mas você tem combinado com ele, de que se fizesse sentido, ele não adiaria a sua decisão. Então esse é um processo muito importante. Comece a sua reunião sempre fazendo combinado. Faça um combinado de acerto. Isso vai facilitar absolutamente a sua vida. Dentro do seu processo de conexão, dentro do seu processo de rapport, você tem um ponto muito forte. Você vende um material que foi escrito pelos melhores, um material com base bíblica, um material fantástico. Isso significa que você e a pessoa com quem você está vendendo, naturalmente, tem um propósito compartilhado. Vocês estão indo exatamente para o mesmo caminho. Vocês têm exatamente a mesma missão, conduzir pessoas ao reino. Nada mais justo do que dentro desse processo de rapport a gente se comunicar, a gente ver que a gente está realmente dentro do mesmo propósito, dentro da mesma visão, então por que não o meu produto vai fazer sentido para você? Isso faz parte desse processo de rapport. É muito importante também a gente permitir que as pessoas falem a respeito das maiores dificuldades que ela tem. Quanto mais a gente conversar, quanto mais a gente entender, quanto mais o líder, o pastor, o professor, a professora for abrindo para você e for passando para você qual é a visão dela, quais são as dificuldades que ela tem, isso é um processo de escuta ativa que a gente precisa ter para realmente criar essa conexão com o nosso potencial cliente, certo? Então, esse processo de rapport, ele é absolutamente importante dentro de qualquer processo de venda. Ninguém compra Então, é muito importante que você rompa a barreira da estranheza nesse seu contato. Cria conexão. Fala da conexão que vocês têm pela missão que vocês compartilham, seja você com o seu produto, o seu serviço, ou seja ele com a pregação, com o chamado que ele vem cumprindo. Ambos têm um chamado, ambos têm um propósito maravilhoso. Então, é muito importante dentro do seu processo de rapport você levar em consideração isso também. Quais são os passos que a gente precisa estar atento dentro da nossa conversa para ver se o nosso rapport, se a nossa conexão com o nosso cliente está funcionando? Dentro da nossa apostila, a gente trouxe 3 questões. Linguagem corporal receptiva. Fica de olho em como o seu cliente está falando com você. Eu tive há umas 2 semanas, uma reunião com um potencial cliente. E a minha missão era me conectar com ele, fazer rapport com ele, e ele nem deu atenção para mim. Ele estava falando comigo, e ele estava com a câmera dele ligada, e nem para a câmera ele estava ligado, ele estava olhando para o lado, e eu falava, ele, sim, tal, e virava. Não tem conexão, não tem
ligação entre o que eu estou falando com o que ele precisa ouvir. Ele nem entendeu a proposta daquilo que eu estava falando. Então, esse é um potencial cliente que a gente não fechou, a gente não criou conexão, porque ele não estava conectado naquilo que eu estava falando, e eu identifiquei isso e está tudo bem. Então, você precisa ver dentro da sua reunião, seja ela presencial, seja ela física, quais são os sinais que a pessoa com quem você está falando está te transmitindo. Ela está com uma postura um pouco mais relaxada, ela está se sentindo mais à vontade, ela começou a falar com você sobre a família dela. Então, ela já foi rompendo uma barreira que é fundamental para que você chegue no fechamento desse negócio. E ela vai te fazer algumas perguntas aprofundadas, ela vai querer entender um pouco mais sobre o seu produto. Mas espera aí, vai facilitar mesmo? Qual que é o tema central? Como é que eu vou abordar isso? Ela começa a perguntar, porque ela começa a imaginar como a sua solução está sendo empregada no dia a dia dela. Então, para ela entender como que ela está encaixando a sua solução dentro da realidade dela, ela vai te perguntando, não, mas como funciona isso? Ah, entendi. Ah, mas não é um problema que seja feito assim? E você vai criando essa conexão, você vai percebendo que ela está entendendo e ela está imaginando a sua solução dentro da operação dela. Esse é um sinal de conexão fantástico. Então, e aqui tem essa questão também, como eu já disse, compartilhamento pessoal. Conforme você vai rompendo a barreira do estranho, a pessoa vai sentindo mais à vontade, a postura dela vai ficando mais relaxada, ela vai te fazendo perguntas mais aprofundadas e ela vai abrindo o coração dela. Ela, por um momento, se você fizer um rapport bem encaixado, ela vai achar até que você é o psicanalista dela. Ela vai começar a falar de tudo, ela vai abordar de tudo, ela vai falar que ontem ela dormiu muito bem, e isso é fantástico, porque você se conectou. É como se você pegasse a senha do Wi-Fi da mente dela e tivesse ali conectado com ela, unido em um só propósito. Vocês compartilham da mesma visão, vocês compartilham do mesmo sentimento, vocês estão exatamente para o mesmo lugar, o propósito de vocês é o mesmo, você conseguiu se conectar com sucesso. A sua venda está meio caminho andado, você já não é mais um estranho para ela. Então esse processo de rapport, ele é absolutamente importante dentro do processo de vendas. Um rapport bem feito é mais da metade da sua venda bem feita. O quarto ponto, o quarto passo, que para mim é um passo difícil da gente lidar. Por mais que a gente, dentro da nossa apostila, a gente colocou aqui algumas objeções, eu vou tentar ler algumas aqui para a gente trabalhar sobre elas. É óbvio que as objeções elas estão com respostas para estimular a nossa imaginação e para que nós tenhamos ali um caminho a qual seguir quando as objeções baterem a nossa porta. Mas, em média, dependendo do processo, dependendo do seu produto, do seu serviço, vocês imaginam quantos contatos vocês precisam fazer para executar uma venda? Então, se você tem ali um funil de vendas e dentro desse seu funil de vendas você seja via lead, seja via lista de indicação, seja, na minha época era lista telefônica, hoje nem tem mais lista telefônica, não sei se alguém que está aqui vai lembrar da lista telefônica, mas se você tem 100 contatos, 100 igrejas, em média, quantas igrejas você fecha a cada 100 contatos? Esse é um parâmetro importante para você poder cumprir até a sua meta. Então, eu preciso atacar no mínimo. Dentro do nosso processo de vendas, a gente está estruturando o nosso processo do mais absoluto zero. A gente tinha um outro perfil comercial e a nossa empresa mudou o nosso perfil comercial recentemente, mas eu estimo que dentro da minha empresa, a cada 100 contatos a gente fecha um contrato. A cada 100 nãos, a gente atinge um sim. Então são 99 nãos para um sim. Dentro do seu processo de vendas, você consegue imaginar quantos contatos você precisa fazer para obter um sim. E por que é importante a gente ter esse número na cabeça? Porque a gente faz meta, inclusive, de quantas pessoas a gente fala. Peraí, esse mês eu preciso vender 10. Esse mês eu tenho uma cota que vai dar 20 mil reais, é a minha meta. Em média, cada igreja compra 2 mil reais. Tô fazendo número
fictício aqui para a gente então eu preciso fazer 10 vendas de R$ 2.000 para bater minha meta de R$ 20.000. Se a cada 100 comunicações, isso é dentro do meu processo de vendas, de vocês pode ser 50, pode ser 20, pode ser 30, é muito importante você ter esse número na mão. Se a cada 30 eu tenho um sim, então eu preciso de 300 contatos para bater a minha meta. Então esse mês, o mês de maio, eu vou precisar de 300 contatos para fazer contato e atingir o número que eu preciso chegar. O que isso significa? Isso significa que a gente vai lidar mais com não do que com sim. E como a gente escolheu a profissão de vendedor, e seja você, a profissão que você exerça, seja de dono, seja de líder, seja qualquer que seja, a gente tem a obrigação de vender de igual maneira. Quantos contatos eu preciso fazer? Quantos nãos eu preciso chegar para atingir o meu sim? Esse é um número importantíssimo. Porque se você não tem esse número na ponta do lápis, você não sabe absolutamente quantas pessoas você precisa se comunicar por mês. Então é muito importante que você conheça a média da sua realidade, da realidade do seu produto, estuda lá, senta, vê, olha, a última venda que eu fiz, eu precisei falar com 20 pessoas. Eu precisei me comunicar com 20 pessoas para chegar em uma venda. Foram 30, 40, 50, não importa. Quanto mais conhecimento a respeito desse número você tiver, mais perto de atingir a sua meta você vai estar. Porque se você chegou no dia 21 de maio e você sabe que você tem que falar com 300 pessoas para chegar na sua meta de 10 vendas, e é dia 21 de maio você falou com 100, aí a gente já identificou qual é o seu primeiro problema. Ainda falta muita gente para você falar, para você chegar dentro do seu sim. Não permita que o seu processo de vendas seja guiado pelo acaso. Não permita que o seu processo de vendas não tenha números para você conseguir medir. Então, faça esse controle, coloque dentro do seu cronograma a quantidade de conexões a quantidade de contatos que você precisa fazer, talvez por dia. Às vezes compensa você pegar um dia lá da semana e ficar estudando qual é o perfil das pessoas que você vai se conectar, ou você conseguir uma reunião, vai estudar sobre esse cliente, mas tenha o número de quantos contatos a gente precisa fazer para vender um produto. Isso vai ser um norteador absurdo para você cumprir as suas metas, para você vender absurdamente. Sobre quantas pessoas, a sua meta vai ser atingida, eu tenho certeza absoluta. Então, a gente colocou aqui algumas objeções, que é muito importante que a gente tenha dentro da nossa mentalidade, como lidar com cada uma delas. A primeira objeção é nossa igreja não tem uma escola dominical tradicional. E hoje a maioria das igrejas talvez não tenha. Algumas igrejas mais tradicionais, talvez presbiteriana, algumas igrejas com esse perfil, mantêm ali a sua escola dominical, mas algumas outras igrejas não. Então isso significa que essa é uma objeção que eu não consigo rebater? Muito pelo contrário. Muitíssimo pelo contrário. Você vai ter aqui, a gente tem um padrão de resposta. Essa resposta eu vou ler na íntegra para a gente ter uma visão e abrir a nossa mente a respeito de como a gente aborda cada um dos nossos clientes. Nossa igreja não tem mais escola dominical tradicional. Resposta: entendo perfeitamente. Muitas igrejas estão adaptando os seus formatos de ensino. Nosso material foi desenvolvido para ser flexível e funcionar em diversos contextos, com grupos pequenos, células familiares, estudos temáticos ou encontros específicos para cada faixa etária. Como funciona o ensino e discipulado da sua igreja atualmente? Perguntas inteligentes, respostas inteligentes. Você apresentou a sua solução, ele te deu uma objeção, você colocou dentro, ele colocou, eu não consigo, você colocou a receita do bolo para ele aqui, não, consegue, senta aqui, ó. O nosso material é flexível e pronto para te atender, independente do seu formato. Se for uma escola dominical, amém. Se não for uma escola dominical, se for uma salinha de estudo, amém também, do mesmo jeito. Então, as objeções elas precisam ser rebatidas com perguntas inteligentes, com respostas conectadas com realmente aquilo que a pessoa apresentou de objeção. Essa foi uma das objeções que a gente trouxe aqui. Está dentro do material de vocês e tem outras objeções. E como eu disse, esses padrões que a gente colocou aqui, eles são justamente para estimular a mentalidade, para estimular a criatividade de cada um de vocês,
porque essas talvez sejam as objeções mais padrão que vocês vão encontrar, mas a partir dessas surgirão outras, e o quanto a gente estiver mais afiado para responder cada uma delas, vai fazer mais sentido para a gente, vai rebater a nossa objeção e a gente vai estar mais perto da nossa venda. Tá certo? Objeções financeiras, objeções ministeriais, a gente tem tudo aqui. O último passo, ele é para mim o grande final. Eu não gosto, dentro do meu processo de vendas, de sair sem um novo combinado. Eu vou falar sobre isso. Mas dentro do nosso grande final, a gente precisa entender que existem alguns sinais de que a pessoa realmente ela tá interessada. E dentro do processo de venda, gente, não dá para essa pessoa estar minimamente interessada, a gente deixar para depois. Tem que ir para fechar mesmo. Tem que ir para não perder negócio, não dá para esperar. Se a pessoa quer, essa é a hora, o momento é esse, e a gente não adia a decisão. Então, a preparação, as pessoas elas vão fazer algumas perguntas, elas vão querer entender como que a sua solução vai ser implementada, já é um grande sinal de fechamento. Mas como vai ser implementado? Como que é a disponibilidade? É imediata? Não é? Qual que é a disponibilidade? Como que funciona? Então, essas são algumas perguntas que vão te conduzindo a um processo de fechamento. Espera aí. Se a pessoa perguntou quando que eu posso implementar, se, por exemplo, está vendendo um móvel, a pessoa pergunta quando que você pode vir montar, esse é um grande sinal que na cabeça dela, grande parte da decisão ela foi tomada. 80% da decisão ela foi tomada, os 20% cabe a você, com a sua inteligência emocional, com a sua especialidade, porque o especialista na sua solução é você. Cabe a você direcionar ela ao 100%. Então, na nossa apostila, a gente colocou aqui também quais são os sinais de compra que a pessoa, ela vai te perguntar de prazo, ela vai te perguntar qual a forma de pagamento, ela já está imaginando, ela já está pensando se vai ser no cartão, no crédito, no Pix, como é que ela vai fazer, para ela realmente fechar com você e mudar a realidade do negócio dela. Então, você precisa ter essa visão de quais são os sinais que as pessoas vão te entregando dentro do seu processo de vendas. Chegou na etapa final, vai mapeando, vai conversando, vai entendendo, perguntou sobre implementação, opa, ela quer entender, perguntou sobre forma de pagamento, opa, ela está fazendo conta. Então, não permita que nesse momento, nesses 80% de chance de fechar, você regrida ou você perca a venda. É nessa hora que você precisa fazer a magia acontecer e mostrar porque tem que fechar e colocar a solução na mesa. Quais são as técnicas que são importantes que a gente tenha sempre na manga para potencializar o nosso processo de vendas? A gente precisa ter alguns gatilhos ativados. Um dos gatilhos mais utilizados dentro da finalização de vendas é o gatilho da escassez. Alguns gatilhos estão bem batidos, como por exemplo, se você for comprar uma hospedagem na Booking e você abre lá, aparece lá um gatilho de escassez falando, olha, tem 30 pessoas pesquisando o mesmo quarto que você, só restam 2, é melhor fechar agora. Esse é um gatilho. Então é importante que você tenha dentro do seu gatilho opções limitadas. Porque se a sua porta estiver muito aberta, se você falar, não, eu tenho aqui a hora que você quiser. Não, eu tenho aqui um material que vai ficar pronto e eu consigo te enviar em uma semana. Se você não fechar comigo agora, só daqui 2 meses, então é uma oportunidade única que se você não fechar agora, eu não sei quando a gente vai ter de novo. Não deixa a porta aberta. Deixou a porta aberta, tudo que está muito acessível, a gente deixa sempre para depois. Então, coloca limitação, ativa alguns gatilhos no seu processo de venda. Isso vai ser muito valioso para potencializar a sua venda ali com o seu cliente. Eu trabalho aqui com alguns produtos dentro da nossa empresa, que são produtos que a gente não comercializa. A gente tem alguns programas internos que a gente não comercializa. Ele não está nem dentro da nossa tabela de preço de serviço. Por exemplo, a gente tem aqui uma plataforma EAD. A gente atende clientes fora do estado, então alguns clientes acessam lá a plataforma e por lá a gente faz a nossa conexão com eles. Mas a plataforma EAD é um benefício real que a gente apresenta dentro da nossa proposta. Então, quando a gente oferece nosso produto, oferece o nosso serviço, a gente sempre coloca a plataforma EAD como um bônus
como algo a mais, como uma oportunidade. Olha, fechando com a gente agora, a gente tem a plataforma aqui, a gente vai disponibilizar para vocês, lá tem treinamentos de liderança, de questões de saúde mental, de enfermagem, a gente aborda absolutamente tudo lá, e esse benefício está disponível para você aqui agora já, é também um gatilho que a gente precisa explorar. E o último aqui que a gente colocou dentro desse processo é sobre o senso de urgência. É o que eu disse. A gente prestou serviço no mercado municipal aqui da cidade de Suzano, uma cidade vizinha, a cidade de Mogi das Cruzes, e um dos permissionários do mercado municipal falou que ele tem um vídeo muito bom que ele roda no Instagram, ele vende pão com creme pesto, assim, é muito bom o produto dele. E ele tinha muita visualização. As pessoas viam muito o produto dele. E ele confessou para mim e para o Guilherme, que está aqui assistindo também, que é o nosso marketing, que ele não conseguia converter isso em vendas. Então, ele ia lá, fazia o vídeo bem feito, as pessoas curtiam, comentavam, as pessoas interagiam, mas não vendia. As pessoas não iam até lá comer. E ele perguntou, o que será que pode ser? Eu falei, é o gatilho de escassez. Você deixa a porta muito aberta. Quando a pessoa olha lá e fala assim, ai, que legal, poxa, esse lanche deve ser bom. Quando eu estiver passando lá por perto, eu como. Não faça isso. Utilize sempre um gatilho de porta fechada. Olha, esse lanche aqui é só de segunda-feira, então a pessoa tem que se programar para estar lá em uma segunda-feira para poder degustar daquilo. O seu produto também. Não deixe a sua porta aberta. Crie gatilhos que as pessoas tenham a necessidade de fechar com você agora. Oportunidades que elas não terão se elas deixarem essa porta aberta. Então, o fechamento precisa respeitar essa etapa. Um ponto que eu gosto muito dentro do processo de fechamento, a gente fez tudo. A gente fez a prospecção correta, a gente trabalhou a objeção, a gente fez rapport, a gente está conectado com o nosso cliente, ele entendeu a nossa solução, a gente está junto ali, abraçado, focado e está tudo certo. Mas, por algum motivo, ele falou, não vou fechar agora. Eu gostei muito, nossa, estou muito pronto. O que a gente tem que fazer? A gente não pode sair da nossa reunião sem uma nova reunião agendada. Então, poxa vida, Elaine, eu vi aqui que você gostou bastante da nossa solução, está muito propensa a fechar com a gente e você precisa tomar alguma decisão. Hoje é dia 21, eu consigo falar com você dia 22, nesse mesmo horário, para a gente ver se você já está decidida? Não saia da sua reunião de vendas sem uma data marcada para fechamento. Não deixe essa porta aberta também. Não saia da sua reunião de vendas sem deixar agendado o próximo encontro. Seja ele como for. Eu preciso falar com o nosso conselho. Você quer que eu fale com o seu conselho? Você quer me colocar dentro de uma call de vídeo e eu explicar para eles como funciona a nossa solução e como vai beneficiar eles? Tô lá com você, eu vi que você gostou. A gente vai junto lá e fala com o seu conselho. Preciso falar com o pastor. Eu também falo, vamos lá, tô junto. Eu confio tanto na minha solução que eu vi que você gostou, a gente não vai perder isso não. Então, é muito importante que você não saia da sua reunião sem uma nova data determinada. Isso vai facilitar e vai ajudar muito dentro do seu processo de vendas. E aqui eu coloquei 2 bônus especiais para a gente ter. O primeiro bônus é a questão do CRM. Gente, o CRM ele é fundamental para você passar a visão exatamente de em que momento você está do seu processo de vendas. Então, veja só, a gente falou aqui da quantidade de contatos para um contrato, quantidade de vezes que a gente se comunica para fazer uma venda. Como que o seu líder, como que uma liderança, quando bate na sua porta, consegue aferir se você está realmente indo para cima e como que ele consegue fortalecer as suas objeções se não tem nada determinado? Se dentro do seu processo não tem o CRM, como na minha empresa também não tem o CRM, aqui o nosso CRM nada mais, nada menos é do que um Excel. A gente usa um Excel para colocar quantas vezes a gente se comunicou, o dia que a gente se comunicou, qual foi a forma de conexão. Se dentro do seu CRM você puder colocar até a piada que o seu cliente riu, para se alguém precisar tratar com esse cliente, saber exatamente quais são as questões que geraram a sua conexão com ele, faça o seu próprio CRM. Não trabalhe no escuro, coloque lá todos os dias. Nossa, mas que trabalho, é muito melhor
você colocar no CRM, você olhar, você ver quais foram os seus erros, quais foram os seus acertos, o quão mais perto você está da sua meta, o quão longe você ficou dela, criando o seu próprio CRM. Abre lá um Excel, a gente tem aqui uma planilhinha, eu vou mandar para o Elielson, para ele disponibilizar aí para vocês. Alimentem diariamente. Bateu um supervisor, bateu um gestor, bateu alguém e perguntou, e aí, Daniel, como é que tá esse mês? Tá aqui, ó. Tudo aqui. A gente fez tantos contatos, tantas vendas, tantos não, tantas objeções, tantas conexões. E a pessoa que você não vendeu hoje é um potencial cliente amanhã. E se você tiver isso marcado dentro do seu CRM, dentro do seu Excel, você sabe que daqui a um mês você pode entrar em contato com ele e ele já não é mais um estranho, porque você marcou ali quais são os pontos que vocês tiveram de conexão e você vai realmente na ferida. Então, faça o seu próprio CRM. Registre cada contato que você fizer. Vai dar trabalho? Vai. Mas isso vai te ajudar a cumprir a sua meta e atingir aquilo que você precisa atingir como vendedor. E o último bônus que a gente separou aqui é sobre a mentalidade de vencedor. Eu coloquei aqui um trechinho de uma fala do Michael Jordan, falando que errou mais de 9 mil cestas na carreira dele. O vendedor nasceu para tomar não. Ele vai ouvir mais não do que sim. E é muito importante, assim como o Michael Jordan, na minha opinião, o maior jogador de basquete da história, tinha a mentalidade dele de que ele mais podia errar do que acertar. Você como vendedor, você como vendedora precisa ter exatamente essa mesma visão. A cada não que a gente leva, a gente tem que ter a mentalidade de que a gente não perdeu, a gente evoluiu, a gente aprendeu, a gente viu quais foram os pontos que a gente errou, quanto a gente gaguejou, o quanto eu não conhecia do meu produto ou do meu serviço, o quanto eu não conhecia da minha solução, porque a pessoa me perguntou isso, me gerou nervosismo e me afastou do meu sim. Então, para o meu próximo contato, para a minha próxima comunicação com o potencial cliente, eu já sei quais são os pontos que eu preciso aprimorar. Então, tenha a mentalidade de que a vendas ela não é o dom, de que vendas é um processo, um começo, meio e fim. E se você tiver essa mentalidade de que você está construindo algo, de que a sua meta está cada vez mais perto de ser batida, ainda que numa quarta-feira, no dia 21, às 10 horas da manhã, você tenha levado já 15 nãos, você está em busca do seu sim. Então tenha essa mentalidade, tenha esse foco e não permita que as adversidades, que as dificuldades, que as pessoas que vão te abordar e vão falar coisas que não fazem o menor sentido, te abalem e te tirem aí do seu foco. Tá bom? Esse foi um bate-papo sobre o processo de venda de vocês. A gente disponibilizou essa planilha feita sob medida, atendendo aí todas as necessidades, todas as realidades e dificuldades que vocês enfrentarão. A partir daqui, muita coisa pode ser aprimorada, muita coisa pode ser melhorada, mas não existe evolução sem anotação. Então, se você quer que o seu processo de vendas cresça, se você quer vender bastante, faz o seu CRM. Se você quer atingir a sua meta, faz a contagem de quantos nãos para um sim. E aí eu tenho certeza absoluta que todos os meses você vai atingir a sua meta, porque você sabe exatamente o que falta para você alcançar o êxito naquilo que você se comprometeu como um vendedor de excelência. Tá bom? Esse foi o nosso bate-papo. Quero bastante agradecer a cada um de vocês. Espero que de alguma forma tenha feito sentido. Tudo que a gente, aqui dentro da nossa empresa, tudo aquilo que a gente prega, tudo aquilo que a gente faz para fora das paredes aqui da nossa empresa HM, em cada um dos nossos clientes, a gente tem o zelo de só aplicar, de só falar aquilo que a gente vive aqui dentro. Então, agradecer aí ao Elielson pela oportunidade, agradecer a disponibilidade de cada um de vocês. E é isso, Elielson.